Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 28, é o texto para a nossa reflexão nessa noite. É um salmo do rei Davi, um salmo que nos remete a um momento em que ele ora, suplica a Deus, mas também agradece ao Senhor. Eu diria que é um texto que, como toda a palavra de Deus, não envelhece, mas que cabe muito bem no momento histórico que nós estamos vivenciando e experimentando. Salmo de número 28. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não sejas surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Ouve a minha voz, ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o seu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhe segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não compreendem os feitos do Senhor, nem o que as suas mãos fazem, ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, essa palavra na nossa vida. Vamos curvar a cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai bendito, diante da Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é lâmpada para os nossos pés, que é a verdade do Senhor e a Tua revelação para nós, encontra-se a Tua igreja, o Teu povo aqui nesta noite. Aqueles que aqui estão, aqueles que nos acompanham nos seus lares, na sua casa. E nesse momento nós pedimos e clamamos a bênção do Senhor em podermos, todos nós, ouvirmos a Tua palavra, sermos por elas edificados, confrontados e transformados. Abençoa-nos, ó Deus, fala conosco. É o que nós te pedimos em oração nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus amados irmãos, quando eu estava hoje saindo de casa, até rapidamente fiz um comentário com minha mãe no carro também, esse é o último domingo de 2020. Que ano, não é, irmãos? 2020. Que ano. Um ano que, sem sombra de dúvida, ficará marcado na história com diferença de outros anos. Um ano em que experimentamos e ainda estamos vivenciando essa pandemia. Eu lembro dos primeiros momentos, né, em que se falava num fechamento para que a curva não crescesse, para que as providências fossem tomadas. Havia na fala de muitos especialistas, ou de alguns especialistas, a ideia de que seria por algumas semanas, por alguns meses. A expectativa que todos nós nutrimos naquele momento era essa expectativa. Não se imaginava que a coisa se prolongaria por tanto tempo. Um ano, então, que diante desse caso, desse fato, outros problemas surgem, uma economia com muitas dificuldades, especialmente no nosso país e em tantas outras regiões do mundo, o desemprego crescendo, as lutas, as provações, as incertezas com relação ao futuro, os planos frustrados, né? Lembro que pouco antes do fechamento, né, e nós passamos um tempo aqui sem termos a nossa reunião, alguns domingos, nós estávamos sentados planejando e fazendo um calendário
né, de atividades, ao MP, à SAF, aquilo que estaria na conta da igreja. E, infelizmente, nada disso pôde ser realizado como nós gostaríamos. Com certeza, os irmãos, cada um de per si ou no seu contexto familiar, haverão de ter também relatos e testemunhos de dificuldades, de lutas, de frustração, que foram construídas e foram criadas justamente por conta desse momento que nós estamos vivenciando. Mas nós chegamos até o último domingo de 2020. Aqui estamos no último dia do Senhor de 2020. E eu comentava com minha mãe, até aqui, mãe, graças a Deus Deus tem nos preservado. Falava no carro com a Ariane, com Vitória e com Davi também. Até aqui Deus tem nos preservado. Outras pessoas não têm contado com a mesma sorte, entre aspas, entendendo sorte aqui como situação e circunstância, que nós estamos contando, por exemplo, de estarmos aqui hoje reunidos no dia do Senhor. De modo, meus amados irmãos, que este é um ano em que nós refletimos sobre a pequenez humana, um ano em que nós precisamos entender o poder da súplica, da intercessão, mas é um ano também que nós temos muito a agradecer a Deus. Esse ano não foi um ano em que nós vamos contar só coisas ruins, coisas maravilhosas aconteceram. Não é? Pensemos, por exemplo, aqui na nossa igreja, esse ano foi o ano em que o Jonas nasceu, né? E sobreviveu como um verdadeiro milagre do Senhor, o ano em que André e Lorena estão esperando aí a menina que haverá de nascer, o nome, né, será ainda motivo de apreciação, não é? Mas veja, e outras bênçãos que nós poderíamos contar. Eu tenho certeza que também os irmãos, cada um de per si, no seu contexto familiar, podem relatar também experiências maravilhosas na presença de Deus. Nós podemos afirmar, apesar de 2020, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem estado conosco, né? Até aqui o Senhor tem também derramado bênçãos na vida do seu povo. Rei Davi, ele dispensa maiores apresentações. O que é que eu gostaria de destacar na vida desse servo do Senhor, que é o autor deste salmo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus? É que foi um homem próspero, um homem extremamente eficiente no seu trabalho, um homem que desfrutou, não é, de uma grande prosperidade, não apenas material, não apenas financeira, entenda a prosperidade aqui como alguém que desempenhou a contento o seu papel dentro da perspectiva social na qual estava inserido. Mas foi um homem também que passou por muitas dificuldades. Foi um homem que, a despeito de ser um homem segundo o coração de Deus, teve a sua família destruída, foi um pecador como nós somos pecadores, problemas sérios com um de seus filhos que possuiu a própria irmã, que tentou matar o próprio pai, que foi assassinado de uma forma terrível e cruel, dentre tantos outros problemas que nós poderíamos destacar na vida deste servo do Senhor. E é ele, com todo o contexto que envolve a sua própria vida, e todos nós temos contextos também que nos fazem, com certeza, aqueles que terão legitimidade de afirmar, de pensar, de imaginar, de dizer aquilo que Davi disse nesse salmo. E aqui nesse salmo, então, nós vamos ver Davi primeiro suplicando ao Senhor. E nesse momento nós vemos o Davi que precisa de Deus. Nós vemos o Davi que vive da angústia, que vive da aflição, que vive sob a intensa perseguição dos seus inimigos. Lembre-se, um rei, e por mais que a gente cresça, quanto mais nós crescemos, e um rei é a prova viva disso, nós não conquistamos apenas amigos. Talvez nós conquistamos até mais inimigos do que propriamente amigos. Quantas vezes Davi falou isso, né? Aquelas pessoas que estavam à espreita, né? Como aquele felino que vai dar o bote, né? A qualquer momento para destruir a sua vida. Eu imagino que uma pessoa num cargo de liderança desse, ela vai passar momentos de aflições ou de aflição aguda. Eu lembro
e me solidarizo, por exemplo, com Moisés, um servo de Deus, um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus que provou e viu milagres e maravilhas sendo realizadas pela mão do Senhor, mas que passou também em momentos de aflição, de angústia, todos os personagens da palavra de Deus. E assim será conosco também. Nós vamos sempre estar experimentando essas duas realidades. A realidade da luta, da angústia, da aflição e a realidade do sentimento de gratidão a Deus. É nisso, ou é isso que nós enxergamos nesse texto. Primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com os irmãos, ou alguns desses pontos, Davi ele não esconde a existência das dificuldades. Davi ele não esconde a existência dos problemas. Esse muitas vezes tem sido um erro que nós cometemos ou tentamos cometer, a ideia de fazer de conta que não existe problema. Não é? Muitas vezes envolvidos numa narrativa que talvez seja politicamente correta ou numa narrativa de tentar negar aquilo que é verdadeiro, numa perspectiva de que as nossas palavras têm poder nesse sentido, né? Se eu digo que eu não tenho, eu não vou ter. Eu conheço pessoas que, por exemplo, têm uma doença, têm um problema de saúde e elas dizem, não, eu não vou aceitar essa doença e eu vou dizer que eu não tenho essa doença, né? Então, se eu tenho diabetes, eu vou dizer que eu não tenho diabetes. E porque eu digo que eu não tenho diabetes, a diabetes não vai existir na minha vida. Tem pessoas que acreditam nessa confissão positiva, né? Nesse poder da fala em eliminar os problemas. Não é isso que nós encontramos no rei Davi. Ele reconhece os problemas, a existência desses problemas. Ele reconhece, inclusive, a sua incapacidade de solucionar muitos dos problemas que ele está enfrentando na sua vida ou que ele vai enfrentar na sua vida. E como ele reconhece isso? Veja comigo e acompanhe comigo. O texto, no verso 1, diz assim, a ti clamo, ó Senhor, rocha minha. E olha a expressão de Davi na minha versão. Ele diz assim, não sejas surdo para comigo. Ele está clamando, ele está pedindo que Deus o escute, que Deus não deixe de ouvir a sua prece, que Deus não deixe de dar atenção ao seu pedido, porque o seu coração ou no seu coração existe a angústia, existe a aflição. Ele precisa daquele que é a rocha, ele precisa daquele que é a referência, ele precisa daquele que é o Deus que não dorme, que não dormita, ele precisa daquele que é refúgio verdadeiro na hora da tribulação. E da mesma forma que Davi precisa de Deus, nesse modelo, nesses moldes aqui apresentados, todos nós precisamos de Deus também. E nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza. Nós não devemos esconder isso. Eu sou fraco, eu sou impotente. Eu repeti isso ao longo desses 9 meses, ou desses últimos 10 meses. Como esse vírus mostrou a impotência do ser humano. A arma mais poderosa do mundo não é capaz de matá-lo. Todo o aparato tecnológico da ciência, por mais avançado que seja, ainda não trouxe uma solução para o problema. A ciência, como todos nós, em algum momento precisa dizer, eu sou incompetente. Até aqui eu vou. É preciso mais tempo. Talvez eu chegue lá. Nós não sabemos. Existem doenças que até hoje a ciência, por mais que tenha tecnologia, por mais que tenha avançado, ainda não chegou na cura. Nós estamos em pleno século XXI e existem ainda doenças que não possuem cura. Como era, por exemplo, a lepra, a hanseníase, né? Na época do Senhor Jesus. E parece que o ser humano sempre vai conviver com isso. Doenças novas vão surgindo, dificuldades novas vão surgindo. E essas dificuldades são como que, nas palavras do apóstolo Paulo, lembra quando ele falava do espinho que ele tinha na carne, que era um espinho que o humilhava, que ele pediu por 3 vezes a Deus que tirasse aquilo, e Deus disse que não tirava. Deus respondeu a sua oração com um sonoro não, e ele disse que aquele espinho na carne esbofeteava, não é? A ideia de levar um tapa no rosto, na face, na cara, mostra toda a nossa pequenez, toda a nossa fragilidade. É um ato de humilhação para quem apanha.
Quem leva um tapa na cara, não é? Quem leva uma bofetada dessa, está sendo humilhado naquele momento. E Paulo disse que aquele problema, aquela dificuldade, trazia humilhação, era para que ele não crescesse demais, é para que ele não pensasse que era o que ele não era. É para que ele não se imaginasse como sendo o oleiro, quando na realidade ele era simplesmente o vaso. Veja, meus amados irmãos, que essas dificuldades, elas precisam nos colocar no nosso devido lugar. E qual é o nosso lugar? O nosso lugar é o lugar de dependência de Deus. O nosso lugar é o lugar daquele que confessa a sua impotência, a sua incapacidade e clama a Deus. E nesse ato de clamor e de humilhação, o que é que Davi faz? Reconhecendo todas as suas limitações, ele pede: Senhor, Senhor, não te cales quanto à minha pessoa. Porque se te calares, se te fizeres surdo, se não ouvires as minhas orações, a minha prece, veja aí o que diz o final do verso 1: eu serei semelhante aos que descem a cova. Ele estará simplesmente liquidado, ele estará frito. Quem é a nossa força, irmãos? A nossa força é o nosso Deus. De onde vem a nossa força, meus amados irmãos? A nossa força vem de Deus. Esse é um dado extremamente importante, que vai nos ajudar a enfrentar esses dissabores da vida, esses problemas da vida, problemas agudos, difíceis. Eu reconheço a dificuldade de cada um deles. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos pedir. E aí nós estamos diante, então, de um Deus que vai agir com graça e com misericórdia, porque o verso 2, então, vai nos ensinar e vai nos afirmar que Deus ouve as nossas orações. Meus amados irmãos, nós precisamos acreditar mais nisso. Eu preciso acreditar mais nisso. Como eu sou falho, como eu sou pecador, como me falta fé. Mas veja, o salmista aqui diz no verso 2, ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamo por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Obviamente que ele está pedindo que Deus escute. E nós sabemos pela história da Bíblia, da palavra de Deus, e pela soma de tantos outros versículos e de tantos outros textos, que Deus escuta as nossas orações. Meus amados irmãos, esta é uma verdade preciosa para todos nós. Eu não sei o que você passa na sua vida, eu não sei a realidade que talvez esteja afligindo a sua família, eu sei de alguns irmãos, conheço algumas realidades, sei de alguns problemas, sei que as lutas são intensas e às vezes nós estamos orando, e às vezes nós estamos clamando e parece que Deus não está ouvindo. Mas eu gostaria de dizer para os irmãos nessa noite: Deus escuta as nossas orações. Deus ouve o nosso clamor. Esse é o pedido do rei Davi, nesse reconhecimento de que ele é o vaso nas mãos do oleiro. Ele é a criatura nas mãos do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é Criador, do Deus incriado, que criou todas as coisas e não foi criado por ninguém. É nas mãos desse Deus que nós estamos. Meus amados irmãos, eu não sei se vocês percebem e conseguem refletir, isso não vai diminuir a intensidade das lutas que nós vamos enfrentar, mas isso vai trazer um alívio impressionante ao nosso coração. Saber que nós estamos ao lado de quem pode mais. Saber que nós estamos ao lado do Deus que é todo-poderoso. Sabendo que Deus é o Senhor da história, sabendo que Deus é o Senhor da nossa vida, sabendo que Deus é soberano para dar, para tomar, para curar, para não deixar a coisa avançar. Deus é soberano sobre todas as coisas e melhor do que isso, Ele ouve as nossas orações. E não tenha dúvida que as nossas orações podem transformar realidades. Ela, por exemplo, começa transformando a nossa própria realidade. Quando nós reconhecemos a nossa pequenez diante do Senhor. O ato de orar é um ato, e nesses termos aqui apresentados, é um ato de desespero, é um ato de clamor, é o ato de alguém que está experimentando uma tribulação aguda e necessita de uma ajuda.
necessita de um socorro. Eu não sei quantos já se viram aqui envolvidos em uma situação na sua vida que você precisava muito ser socorrido. Imagina aí qualquer situação que você tenha passado na sua vida a respeito disso. Eu tive algumas situações, me lembro aqui de algumas. E não existe nada melhor, irmãos. Não existe nada mais agradável, não existe nada mais tranquilizador do que aquele momento em que a gente não tem mais o que fazer, naquele momento em que a gente está submergindo, naquele momento em que a gente está precisando de ajuda. E Deus estende a sua mão, e Deus nos socorre, e Deus nos ajuda. E Deus nos levanta, não é, meus amados irmãos? Louvado seja o nome de Deus, porque Ele escuta as nossas orações. E Ele é maior do que os nossos problemas. Ele é maior do que as nossas angústias. Ele é maior do que as nossas dificuldades. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nenhuma folha cai se não for da vontade de Deus. Ele sabe a quantidade exata de cabelos que nós temos na nossa cabeça. Ele conhece todas as coisas. Nós sequer falamos e Deus já sabe a palavra que nós haveremos de usar. É o Deus que sonda os nossos corações. É o Deus onipresente. É o Deus onipotente. E Davi então ora para esse Deus, pedindo, né, que Deus não o respondesse, não ouvisse, respondesse às suas orações da mesma forma que Deus faz com os ímpios. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Deus age e Deus é justo, meus amados irmãos. Deus haverá de exercer a justiça sobre a vida dos ímpios em algum momento. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. E o que Davi pede agora é que Deus possa responder às suas orações, o seu clamor com misericórdia. Sabendo que ele também não era 100% perfeito, ele era pecador. E nós precisamos pedir isso a Deus. Nós precisamos entender e compreender que o ato de orar a Deus em circunstâncias como essa que nós vivemos não é um ato de exigir de Deus algo que é nosso direito, mas é um ato de clamar pela misericórdia e pela graça de Deus, como alguém que está liquidado, como alguém que não tem saída, como alguém que está destruído e precisa de ajuda e precisa de auxílio. A soberba, nesse momento, tem que deixar de existir. O orgulho, nesse momento, ele se torna inexistente. Eu estou totalmente nas mãos do meu Deus. Esses dias, irmãos, eu tive eu não sei ainda o que é, preciso investigar. Ao que tudo indica, uma dor gástrica. E eu confesso que depois da apendicite que eu tive, foi a pior dor que eu senti. Eu fui para a Unimed e já fui atendido lá chorando de dor. Eu não parava de dor, e uma dor insuportável, e pedindo, pelo amor de Deus, me dê um remédio, porque eu preciso passar essa dor. Pense num negócio complicado. Eu estava inteiramente na mão das pessoas naquele momento. O que me desse para tomar, o que me oferecesse para dizer assim, vai passar a dor, eu tomava. Tal era a intensidade da dor que eu estava sentindo. A Ariane pegou o carro, deu uma de Ayrton Senna, não é? Correndo para a Unimed, agoniada, e eu, e uma dor insuportável. Quer dizer, suportável que eu suportei, mas insuportável no sentido que era extremamente aguda. Pense num negócio desconfortável. Graças a Deus, pelos cientistas que descobriram essas injeçõezinhas maravilhosas, né? Que, uma vez injetadas, elas anulam a maioria das dores que nós sentimos. E foi a injeção sendo aplicada e aquela dor, aos poucos, foi passando. Graças a Deus, não senti absolutamente mais nada. Preciso investigar, obviamente, o que é isso, né? Mas me permita que essa experiência pessoal para mostrar que como nós somos suscetíveis, como nós somos fracos, como em alguns momentos na nossa vida nós estamos simplesmente nas mãos ou de Deus ou de outras pessoas. Nesse momento não tem o orgulho, não tem a soberba. No momento de uma dor aguda como essa, ou de um sofrimento agudo que estejamos passando, onde
Por exemplo, a gente vai perceber que o dinheiro não vai ser suficiente para resolver aquilo, não adianta o dinheiro, ou o título acadêmico que eu tenho não vai resolver aquilo, não adianta o título acadêmico que eu tenho. Os irmãos percebem, no momento da angústia, nós precisamos entregar a nossa vida sem reservas nas mãos do nosso Deus, confiando, sem soberba, sem orgulho. Agora é o pó, é o vaso, é o homem humilhado, é o ser humano que comprovadamente não tem a competência e a possibilidade de salvar-se a si mesmo e de solucionar todos os problemas da sua vida. Nós então recorremos ao nosso Deus. Eu pergunto, irmãos, essa é uma realidade que coincide com os dias em que nós estamos vivendo? Eu tenho na minha mente que o período que nós estamos vivendo representa um juízo de Deus sobre a terra. Não tenho dúvidas a respeito disso, na minha convicção de fé. E lembro-me de Crônicas, aquele texto clássico e famoso que já citei em outras oportunidades aqui na igreja, quando Deus também faz uma promessa de castigar o povo, cessar a chuva e levar sofrimento, mas ele coloca uma condicionante, se, e a condicionante é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, jejuar, me buscar, presta atenção, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu sararei a sua terra. Eu sempre tenho feito essa pergunta: a nossa terra precisa ser sarada? O Brasil precisa ser curado? O mundo precisa ser curado? Nós precisamos da cura, o mundo busca a cura. E a cura, em última instância, eu não tenho dúvida disso, está nas mãos de Deus. E a condicionante para que a gente atinja isso está nesse si. Começa, inclusive, pelo próprio povo de Deus. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos confessar o nosso pecado. Nós precisamos colocar o orgulho de lado, a soberba de lado. Nós precisamos clamar para o oleiro que possa cuidar de nós, meros vasos, frágeis, que se quebram por qualquer coisa. A tolice humana imaginar-se, não é, o super-homem, imaginar-se aquele que pode todas as coisas. A história nos mostra que esse é um dos pensamentos mais tolos, mais imbecis que um homem pode nutrir no seu coração. Então nós encontramos aqui Davi clamando, pedindo que Deus responda às suas orações, pedindo que Deus responda a essas orações não de acordo com a resposta que Ele dá aos ímpios. Mas aí, irmãos, eu caminho já agora para a segunda e última parte dessa minha reflexão. Nós encontramos aqui a partir do verso 6, o salmista agradecendo a Deus. É necessário, o exercício da gratidão é necessário. Veja o que ele diz: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Veja, Deus escuta as orações. Lá atrás ele pediu: não fique surdo, escute a minha oração, escute o meu clamor. No versículo 6 ele responde a nós essa pergunta: Deus ouviu as orações de Davi? Ouviu. E qual foi a resposta de Davi às orações respondidas? Foi um coração grato, um coração que adora, que louva e que bendiz o nome do Senhor, como o cântico de Zacarias que nós lemos, né? Conhecido inclusive como Benedictus na história da música, porque começa justamente com essa expressão, bendito. E aqui, mais uma vez, essa expressão desse cântico, dessa oração de gratidão a Deus: bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o Senhor. Porque Ele deve ser bendito, porque Ele deve ser adorado, porque Ele deve, ou diante dEle nós devemos ter um coração grato, porque Ele escuta as nossas orações, porque Ele escuta as nossas súplicas. Ele escutou as nossas orações quando nós clamamos pela vida do Jonas, entubado ali na UTI neonatal. E os irmãos que entendem um pouco, né, da área médica sabem que de fato foi um milagre que aconteceu com Jonas. Joana e Rafael já trouxeram esse testemunho. Um dia eles vão trazer esse testemunho aqui para a igreja também. Quando Jonas estava lá,
nasceram outros prematuros que morreram, que não conseguiram sobreviver. Ele é o Deus que escuta as nossas orações. É o Deus que está, e louvado seja Deus por isso, restaurando aí a vida do Biel, né, filho do pastor Misael, está melhorando. Quantas pessoas perderam a vida na mesma situação que ele estava? Um amigo, não muito próximo, mas um conhecido da época que eu pastoreei no Espírito Santo, da UMP, um pouco mais velho do que o Biel, mas um rapaz novo, entre os seus 35, 40 anos de idade, talvez, por aí. Em menos de 40 dias, morreu por conta disso, entubado, falência renal, hemodiálise, complicações em cima de complicações, não é? Um abismo chamando outro abismo, ele não resistiu, Deus levou. O sofrimento está intenso na família, porque quando se perde um jovem, é algo traumático, é algo terrível, mas nós temos razões para agradecer a Deus, temos, até mesmo nessas tragédias. Lembre-se daquele vídeo que eu coloquei no grupo da igreja, da Priscila, mãe daquelas duas crianças, por conta de um problema de saúde raro que ela tem, ela perdeu as duas filhas com meses de vida. E se ela engravidar e tiver outro filho, a probabilidade disso acontecer é muito grande, ela não pode mais ter filho. Mas sabe o que me chamou a atenção no testemunho dela? Ela perdeu duas filhinhas, com meses de vida. Na segunda, não tinham identificado ainda qual era o problema, e na segunda ela pedia que Deus não permitisse que ela passasse pelo mesmo sofrimento que ela passou com a primeira. E ela passou exatamente pelo mesmo sofrimento que ela passou pela primeira. Mas ela agradece a Deus que na segunda, ela pediu forças a Deus para estar com a filha no momento que a filha morresse, coisa que ela não conseguiu estar com a primeira. E o que me chama a atenção é que ela diz assim, mas apesar de ter perdido as minhas duas filhas, eu agradeço a Deus porque eu fui mãe. Eu agradeço a Deus porque Ele me permitiu saber o que é ser mãe. Eu escuto uma fala dessa e vejo essa turma aí defendendo o aborto. É algo que estarrece. Mas o testemunho me impressiona porque eu encontro razões de agradecer a Deus, mesmo em meio às tempestades. Mesmo em meio às adversidades. Sempre haverá motivo de agradecermos a Deus. E é exatamente isso que o salmista faz nesse momento. Bendito seja o Senhor. Ele agradece ao Senhor pela resposta às suas orações, ele agradece ao Senhor, não é, por tantas coisas e agradece ao Senhor por aquilo que Deus é. É como se ele estivesse dizendo, obrigado, Senhor, porque Tu és o que Tu és. O que é isso, pastor? Qual é o significado dessa sua fala? O Senhor é, está aí no verso 7, a minha força e o meu escudo. Quem é o Senhor? Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é força. Aquele momento em que a gente não tem mais forças, aquele momento em que se esvaem as esperanças, naquele momento em que não há mais solução humana para o problema que nós enfrentamos, aquele momento em que sequer somos capazes de nos colocar em pé. Eu nunca passei por uma situação como essa, mas já vi amigos, lembro agora de um amigo próximo meu, que passou por uma tempestade terrível na sua vida, fruto inclusive de um pecado cometido por ele mesmo. E eu vi um homem que sempre foi dedicado a Deus, jogado no chão, não tinha forças de levantar, chorando copiosamente, destruído, acabado, emocionalmente destruído. Nós precisamos dar a mão para que ele pudesse levantar, mas mesmo levantando, ele não tinha forças de permanecer em pé. Existem situações na nossa vida tão agudas, tão intensas, que nós podemos nos deparar com esse quadro. Nesse momento, eu e você precisamos ter uma certeza, Deus é a nossa força. Ele faz surgir força de onde força não existe. De onde não existiria força. O texto diz mais, veja, verso 7, o Senhor é a minha força. Diz o texto, Ele é o meu escudo. Meus amados irmãos, o que é que significa o escudo, senão proteção? Contra os dardos, né? Contra as setas, contra as
flechas. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é escudo, é a nossa proteção, é aquele que nos protege, é aquele que cuida de nós, é o guarda de Israel, que não dorme nem cochila, não dorme nem dormita o guarda de Israel. A todo momento ele está nos protegendo. Todas as coisas que acontecem estão embaixo da sua vontade. Eu não posso me sentir desprotegido, porque existe um Deus que cuida de mim. Um Deus que é onipresente. Se eu tomo as asas da alvorada, Deus estará comigo lá? Se eu desço no mais profundo dos abismos que existe na terra, Deus estará comigo lá? Se eu subo no mais alto dos montes na terra, Deus estará comigo ali? Se eu for para os lugares mais inóspitos, longínquos da terra, Deus estará comigo lá? Se eu me trancar na solidão do meu quarto e na solidão do meu próprio coração, Deus estará comigo naquele momento? Sim. Porque Deus é o nosso escudo. Porque Deus é o Deus onipresente. Diz mais o texto: nele o meu coração confia. Em Deus você pode esperar. Em Deus você pode ter esperança. Em mim não, sou falho. No seu pai, na sua mãe, no seu cônjuge, no seu melhor amigo, seja lá quem for. Nós nos decepcionamos com pessoas próximas, nós decepcionamos pessoas próximas, nós nos decepcionamos, ou não? Ou não é essa a dinâmica da vida? Mas eu pergunto, Deus nos decepciona? Deus é um Deus de promessas? O que significa nascer de novo? Significa acreditar nas promessas de Deus. É aquela fé inabalável que existe dentro do nosso coração. Nele. O que é que o salmista está dizendo? O salmista está dizendo nele, em Deus, e tão somente em Deus, o meu coração confia. Nele eu tenho esperança. Meus amados irmãos, no momento em que você para, pensa e reflete e diz, não tem solução, tem. Não perca as esperanças. Não desista. Não desanime a ponto de não esperar mais nada, porque Deus é um Deus de promessas e nele nós podemos confiar. Continua o texto dizendo, nele fui socorrido. Ah, meus irmãos, nesse dia da dor intensa que eu senti, eu orei, viu? Nesse momento a gente vira um crente, não é? Aquele crente que ora demais. Ah, Senhor, faz essa dor passar, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, não é assim? Não é oração formal, Deus de Abraão, Deus de Isaac, nosso Deus não é, ai meu Deus, pelo amor de Deus, ai socorro. Mas é uma oração até mais sincera, porque é a oração do aflito, né? É a oração da angústia, né? E nesse momento, sabe o que é que a palavra de Deus nos ensina? Ele é o nosso socorro. Eu volto rapidamente àquilo que eu já falei. Nada melhor do que ser socorrido no momento de aflição e de angústia. Eu não sei quantos aqui já experimentaram, por exemplo, um início de afogamento e foram socorridos. É algo maravilhoso. Ou uma outra situação, se envolveram no acidente e foram socorridos. Né? O socorro, meus amados irmãos, é algo que traz um alento à vida, que traz não é um conforto, mesmo que a coisa não saia como a gente gostaria, mas pelo menos nós estamos sendo socorridos. E a Bíblia nos ensina que Deus é o nosso socorro. Veja, Davi está agradecendo a Deus, porque ele escuta as orações e agradecendo a Deus pelo que ele é. Quem é Deus? Deus é força, Deus é escudo, Deus é aquele que traz esperança em que nós podemos confiar, Deus é aquele que nos socorre. Deus é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que 2020 termine, mas que a fé que existe no nosso coração continue inabalável. Não pense que 2021, ou 22, ou 23 e por aí afora, até Cristo voltar e até que estejamos vivos, nós não enfrentaremos problemas, enfrentaremos. Lutas, batalhas, dificuldades, muitas inesperadas que nos assaltam, mas que nós tenhamos sempre no nosso coração, meus amados irmãos, esse desejo de buscar em Deus a força que nós precisamos, que nós tenhamos sempre no nosso coração
a gratidão a Deus, porque Ele é presente na nossa vida, porque Ele escuta as nossas orações e porque Ele é quem Ele é e age de forma poderosa na nossa vida. Não deixe de buscar a Deus, não deixe de agradecer a Deus pelo ano de 2020, por qualquer época da sua vida, pela sua história. Não deixe de agradecer a Deus, não deixe de buscar o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.